Boa tarde, pessoal. Estou aqui novamente, agora para comentar com vocês sobre a semana 2, beleza? A semana 2 a gente tem alguns conteúdos que envolvem o processo de independência dos Estados Unidos, que continua aqui no objeto da Revolução Francesa. Por quê? A independência dos Estados Unidos ela tem ligação direta com a Revolução Francesa. O chamado ecos da Marselhesa, como a gente fala, na verdade, o eco que o lema, que os ideais da Revolução Francesa gerou em todo o mundo, quase, no caso, igualdade, liberdade, fraternidade, que foi o lema da Revolução. Esse lema circulou em todo o mundo, ok? Ou seja, motivou vários conflitos pelo mundo, principalmente conflitos de independência, movimentos de independência pelo mundo. O fato desse lema, desses ideais da Revolução Francesa ter se espalhado por todo o mundo, a gente chama de ecos da Marselhesa, como que a Revolução ela conseguiu atingir diferentes regiões pelo mundo. Inclusive no Brasil, a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana foram movimentos de independência, tentativas de independência, que se basearam nos ideais da Revolução Francesa, ok? E vamos então para os exercícios aqui, para ver um pouco essa questão do processo de independência dos Estados Unidos. Pessoal, aqui vem citando que você pode consultar o livro didático, você pode consultar a internet, ou pode me mandar mensagem também, que eu estarei auxiliando vocês, na resposta da segunda semana do PET volume 2. Então, pessoal, aqui no mapa a gente tem as 13 colônias inglesas na América, ok? Então, a Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, ela possuía 13 colônias, né? Colônias que se localizavam ao norte e colônias que se localizavam ao sul da porção leste dos Estados Unidos. Essas colônias, elas se diferenciaram pelas características que elas adquiriram. Por quê? Perceba que a Inglaterra ela não foi um país que investiu tanto nos processos de descobrimentos, nas grandes navegações. Os principais investidores foram Portugal, Espanha e a Igreja no período. Ou seja, Portugal e Espanha, eles colonizaram as porções do território da América que eram mais ricas em recursos minerais, que eram o que eles buscavam no período, principalmente ouro, prata e essas pedras preciosas. Então, a Inglaterra, ela ocupou essas terras nas porções norte da América, que no período eram terras que possuíam menos riquezas minerais. Digamos assim, era o pior pedaço da pizza, né? Então, a Inglaterra vai ocupar essa região leste dos Estados Unidos, ok? Até então, os Estados Unidos era formado por 13 colônias inglesas, ok? As colônias do norte eram regiões mais frias, ali mais próximo à zona polar da Terra, em regiões mais frias, ou seja, essas colônias do norte, elas foram colônias de povoamento. Então, o objetivo não era explorar os recursos naturais ali existentes, ou simplesmente cultivar, estabelecer cultivo para poder cobrar impostos sobre esses cultivos. Eles apenas povoaram o local, né, geralmente pessoas que interferiam lá no tranquilo na tranquilidade da sociedade inglesa no período. Eles enviavam criminosos, né, diversas pessoas assim que estavam causando problema na Inglaterra, eles mandavam aqui para essas colônias de povoamento. E também os puritanos, que eram perseguidos, né, durante esse período aí de perseguição religiosa no continente europeu, muitas pessoas que eram perseguidas pela religião acabavam que migravam aqui para as colônias do norte da América com o objetivo de desenvolver novas técnicas de cultivo, cultivar
poder praticar livremente suas práticas religiosas, até porque eram terras que estavam sendo distribuídas pela Inglaterra nesse período, porque ela queria que esses colonos cultivassem para cobrar impostos sobre esses cultivos e assim lucrar com esses impostos, ok? Então, no primeiro exercício, pede para você pintar, né, de cores diferenciadas as colônias do norte e as colônias do sul. Então, você vai ter que ver aí qual pesquisar, né, ver qual que são a divisão aqui dessas colônias para pintar de cores diferentes. E as colônias do sul, pessoal, foram colônias de exploração. Assim como o Brasil foi, todos os países da América do Sul foram colônias de exploração. O objetivo era explorar os recursos ali existentes, seja os recursos minerais, ou seja, por meio de cultivos agrícolas. Os planteios monocultores, como existiram nessas colônias. Na segunda questão, está pedindo para caracterizar cada tipo de colonização na economia e na organização social. Então, você vai pesquisar as colônias do sul e as colônias do norte e vai colocar se desenvolveram grandes propriedades, se desenvolveram pequenas propriedades, né? Se eram monocultoras, se produziam um único produto, se eram policultoras, entendeu? Então, o que acontece, pessoal? A produção também, se era destinada ao mercado interno, ou ao mercado externo, ou somente ao mercado interno, ou somente ao mercado externo, quando vocês pesquisar, vocês vão encontrar aqui direitinho as diferenças que existiam entre as duas colônias. Na segunda pergunta, está citando aqui o seguinte: essas colônias elas apresentavam diferenças. Aí fala assim, ó, você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? Então, os Estados Unidos, posteriormente ao processo de independência, ele se tornou um único país. Então, será que o fato dessas colônias elas terem essas características diferentes, isso dificultou a unificação do território? Aí é uma opinião pessoal, você vai colocar, né, lembrando que os Estados Unidos ele se tornou independente por meio de uma guerra. Então, querendo ou não, todas essas colônias elas tiveram que se unir para guerrear, para buscar a independência. Então, vamos lembrar dessa questão também. Ok? Na questão 2, já vem falando sobre os caminhos até chegar à independência dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eles vão citar aqui é a Guerra dos 7 Anos, a guerra que envolveu vários reinos europeus no período, onde eles disputavam regiões no continente europeu, mas também regiões de colônias fora do continente europeu, ok? E essa guerra, ela gerou, de certa forma, grandes prejuízos para os envolvidos, principalmente a Inglaterra, que saiu vitoriosa. E a Inglaterra ela tinha essas colônias ainda na América do Norte, ok? E essas colônias se tornou o quê para a Inglaterra? A oportunidade de recuperar os prejuízos da Guerra dos 7 Anos, que gerou muitos gastos. Então, para recuperar esses prejuízos, tentar recuperar um pouco a economia, né, a Inglaterra ela decidiu aumentar a cobrança de impostos sobre os produtos dessas colônias, principalmente sobre as colônias do norte. Por quê? As colônias do norte, como elas foram colônias de povoamento, havia ali no norte a formação de uma classe urbana formada por pequenos e médios proprietários que desenvolviam um comércio interno, que eles desfrutavam de certa autonomia comercial, né? E não tinham um forte controle da Inglaterra sobre essas regiões. E eram pessoas que tinham contato com a leitura, tinham contato com os acontecimentos externos. Então, a Revolução Francesa ela vai influenciar drasticamente, né, os ensinamentos ali do iluminismo, a essa classe intelectual das colônias do norte. E eles vão começar a contestar essa cobrança de impostos inglesa,
ok? E até chegar a um momento de intolerância. E a partir daí, declaração de guerra, ok? Então, pessoal, aqui eles pedem para colocar as leis no qual a Inglaterra vai aumentar a cobrança de impostos sobre as colônias na América do Norte, né, que se tornaram os Estados Unidos. Então, ano de origem e as determinações, o que exigia: lei do açúcar, lei do chá, lei do selo e depois as leis intoleráveis, que foram uma das causas imediatas da Guerra de Independência. Ok? Pessoal, na questão 3, a gente tem uma imagem onde eles estão redigindo a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que no primeiro momento não foi aceita pela Inglaterra. Ok? Aqui a gente tem os 3 principais líderes, né, desse movimento e quem fez parte desse processo, quem declarou a questão da independência: Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson, reunidos em Filadélfia, na Pensilvânia, com o objetivo de produzir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aqui a gente tem o trecho da declaração, aí vem as seguintes questões, ó. Observando a imagem, descreva a cena que você observa. Quem são os personagens contidos nela? Qual classe social eles representam? O que eles estão fazendo? Então, você vai descrever aí, com base na imagem, com base na legenda aqui, o que você consegue observar nessa imagem. Sobre o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quais são as principais defesas que ela faz? Então, o que a declaração usou ali para julgar como correto, julgar como certo a independência das colônias, né? Seleciona uma parte do texto, o qual eles estão, de certa forma, buscando ali os direitos enquanto território independente, ok? De qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Então, já citei, né, tem um movimento que ocorreu na Europa que tem ligação direta com a independência dos Estados Unidos. Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? A que povo o trecho se refere? Então, no caso aí, esse trecho, eles já estão falando de um país pós-independente, ok? Vamos analisar no trecho aí, observar e responder também a última questão, responder as questões aí certinho, corretinho, beleza? Para ficar um PET bem feito, ficar uma coisa interessante, um PET bem resolvido, facilitar na correção e garantir aí a carga horária de vocês referente aos bimestres, né, nesse período de pandemia. Pessoal, então é isso aí, vou ficando por aqui. Na próxima semana estarei gravando outro vídeo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode estar me enviando mensagem, ok? Valeu, abraço, até a próxima.